5 minutos. Pode você chegar mais perto, né? Senão daí não vai pegar nada da minha voz. Mas vai quando passar carro aqui. Isso. Aí assim, daí até mais para perto, tá bom? Eu quero falar com vocês sobre Lucas, no capítulo 1, o nascimento de João Batista, que ele é muito significativo para nós. Então, no nascimento de João Batista, que é o canal O Pregador Caminhando pelo Evangelho, o canal meu, tem lá pregado o Evangelho de João, de Mateus e muitas mensagens. Agora eu peguei de Gênesis e Apocalipse, pregando em 8 lugares diferentes, para termos uma ideia panorâmica da Escritura, onde o meu interesse é trazer uma interpretação da Bíblia para a gente entender o que está escrito e no que aquilo é significativo para nós. Então, a história do que aconteceu aqui é que Davi, no tempo dele, ele dividiu os sacerdotes da tribo de Levi, ele dividiu em 24 turmas. Então era feito um sorteio e, dependendo da época, era uma turma que servia no templo. Então dá para fazer uma conta certinha para saber que turma estava servindo, quem era o sacerdote que estava lá. E aconteceu que era feito jogo de sorte também, porque escolhia-se uma família e uma turma, essa turma tinha muitos sacerdotes. Então daí por sorteio é que eles iam saber quem é que ia entrar para ministrar. E caiu por acaso na turma de Zacarias. Zacarias era pai de João Batista. E ele, por sorte, pegou o dia dele ir no templo oferecer incenso. Isso aqui é importante, que ele fala assim, olha, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. As pessoas pensam que Zacarias entrou lá, que ele entrou no Santíssimo, estava a arca. Não, não. Lá entrava somente o sumo sacerdote uma vez por ano, que era no dia do Yom Kippur. Uma vez por ano, o Yom Kippur ali. Agora, antes tinha uma cortina de 12 centímetros, aquela que rasgou de cima a baixo, ali tinha uma cortina. E a par com a cortina tinha o altar do incenso. Do lado esquerdo tinha o menorá e do lado direito os pães da propiciação. Ali é o lugar santo. Então o povo ficava do lado de fora, no primeiro altar, fora da primeira cortina, onde era o altar do sacrifício de animais. Ali o povo podia ficar, mas não podia entrar ali onde entrava Zacarias, só entrava o sacerdote onde entrou Zacarias. E lá no outro, somente o sumo sacerdote. E por que isso é significativo? Para as pessoas poderem entender na onde ele estava, na sua localização dentro do templo. E ele ali dentro do altar do incenso, o que é o altar do incenso? Onde ele tinha que ficar queimando incenso dia e noite. E aquele incenso saía pelo telhado, tinha uma espécie de uma chaminé, e saía o povo de fora, via aquela fumaça saindo e sabia que o incenso estava sendo queimado. Aquele altar é aquele altar que o fogo não podia apagar. Era desse altar que tinha que pegar uma brasa para acender o altar do sacrifício lá fora, acender o menorá, era dali, brasa viva desse altar que o fogo não apagava. Então foi desse altar que saiu fogo e matou os 2 filhos de Arão. Que eles chegaram lá e pegaram fogo estranho para acender as coisas. Então ele não podia apagar aquele altar, aquele fogo não apagava nunca, dia e noite aceso queimando incenso. Então tem que ficar trocando incenso, trocando as brasas e fazendo aquele trabalho todo. Foi Deus que acendeu esse fogo e não podia ser apagado. Isso aí é muito significativo para nós, porque esse altar do incenso é o altar da oração. É uma oração dia e noite apresentada diante de Deus. Então, quer dizer, o fogo do altar não se apagará. É o fogo do nosso coração não pode apagar, para a gente apresentar em oração diante de Deus dia e noite. Aí que lindo, só que já deu a mensagem para poder parar por aqui. E quem que vai ministrar ali? Somente o sacerdote. Quem que ministra ali? O sacerdote da sua casa. Ou o sacerdote, a sacerdotisa. Toda casa tem que ter um sacerdote, uma sacerdotisa. Todo empresa tem que ter. Às vezes o camarada ele é empregado, ele é faxineiro, ele é o que limpa a vida, mas ele é o sacerdote lá dentro. Toda empresa, todo lugar tem que ter um sacerdote que mantém o quê? O fogo do altar sempre aceso por intercessão de oração. Podia parar aqui, não podia, Mariné? Mas daí pega e fala assim, disse-lhe porém o anjo, daí apareceu um anjo. E quando o anjo chegou, o anjo apareceu e falou assim, a tua oração foi ouvida. Meu Deus. Ele já estava velho, a mulher dele velha, mas a oração que era, Senhor, nos dá um filho, nos dá um filho. O anjo veio e falou, a tua oração foi ouvida. Eita maravilha! Eu sou um anjo para você e falei assim, olha, o que esse taurão que está pedindo já é seu, você já recebeu? Hoje não precisa vir anjo, irmão. Por que não precisa vir anjo? Porque o Espírito Santo vem, porque a palavra de Jesus é o Espírito da profecia. Eita glória! Então o Espírito Santo já vem e fala conosco, por isso que o anjo não vem. Daí fala aqui, olha, a tua oração foi atendida. E em ti, depois fala aqui, pois este será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Como João Batista, ele já nasceu desde o ventre, cheio do Espírito Santo, já nasceu no Espírito Santo, então o anjo falou, como ele já nasceu cheio do Espírito Santo, ele não bebe bebida forte, ele não fuma cigarro, desde criança. Então agora, nós que já veio do mundo, você bebia, fumava, mas uma vez que você foi cheio do Espírito Santo, para com isso. Que não combina Espírito Santo com bebida, com álcool, com prostituição. Para com isso. Mas como o menino já vai ser cheio do Espírito Santo desde o nascimento, então ele já não bebe
e não fuma e não faz nada de errado, ele já vem cheio. Uma vez cheio do Espírito Santo, irmão, não misture mais com corrupção, muda, santifica o altar. E depois pega e fala assim: então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei que isso é verdade? Então o anjo ficou irritado. Eu falei: camarada, você está orando a vida inteira, eu sei, a sua mulher está orando a vida inteira. Aparece um anjo: eu sou Gabriel, que me apresento diante de Deus. O Gabriel que assiste diante de Deus, eu fui enviado por Deus para falar com você, rapaz. Você está duvidando que a sua oração foi respondida? Sabe o que vai acontecer? Então você vai ficar mudo. Olha, irmão, uma vez que o anjo chega e fala, uma vez que o Espírito Santo fala, uma vez cheio do Espírito, uma vez que você abandona o álcool, abandona o mundo, uma vez que você está diante do altar do incenso fazendo oração, quando vier a resposta, a sua oração foi respondida, não duvide, não peça mais prova, irmão, senão vai ficar mudo, vai deixar de ser profeta e vai ficar mudo. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Mas eu profetizo para você poder, unção, eu profetizo para você que você não vai cair em nenhum desses erros, mas vai ser um grande profeta. Mudez nunca, porque se você é um sacerdote, está oferecendo sacrifício e incenso, se foi cheio do Espírito, abandona, não mistura, mas não contamina, mas não temos o Espírito Santo. E Jesus está falando, o profeta está falando, os anjos estão falando que a resposta é sua, não duvide, porque daí você vai ser um profeta contínuo e nunca ficará solo. Profetiza a tua vida, fica na paz, Deus te abençoe.